Se você trouxe, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Pode sentar, senta, fica em pé. Fica em pé não, fica à vontade, sente. Que Deus te abençoe. Romanos 8, 1 e 2 são os textos que nós vamos refletir na noite de hoje. Samuel, vai ficar aberta a Bíblia em Romanos 8, 1. E nós vamos viajar, pegar algumas outras referências. Lemos a referência, a gente volta para cá, tá bom? Deus tenha misericórdia da minha vida e me usa, eu te peço, para a glória do teu santo nome. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nessa noite. Diga amém se você concorda. Amém. O Espírito guia os filhos de Deus. É o que diz a minha Bíblia aqui, o texto, o cabeçalho da minha Bíblia. O Espírito guia os filhos de Deus. Verso 1, está ali, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já temos algumas coisas para a gente pensar junto aqui. Começa falando da condenação. E eu vou pontuar com você um assunto importante. Porque, deixa eu perguntar. Eu vou perguntar. Se você quiser responder, você responde. Se você não quiser responder, não tem problema. Alguém já fez alguma coisa errada aqui? Verdade? Olha só o Pedro que não fez nada de errado. Você fez também? A mãe dele mandou ele levantar as duas mãos. Levanta as duas mãos. O povo para fazer as coisas erradas, hein? Meu Deus do céu. E você sabe de uma coisa? Se a gente vier querer aqui falar, não, eu não fiz nada de errado, nós vamos estar tentando enganar nós mesmos. Porque todos nós erramos. Às vezes nós erramos consciente, às vezes nós erramos inconsciente. Nós damos aquela vacilada, a hora que vemos, já fizemos o que não era para fazer. O problema de fazer algo errado, consciente ou inconsciente, o problema, primeiro que acaba atrapalhando, interferindo no nosso relacionamento com Deus. Mas há um problema que vem junto, que é abrir a brecha, a possibilidade da acusação. Quando a gente faz alguma coisa que não é legal, o acusador, o inimigo das nossas almas, que é o nosso acusador, ele vai dizer assim, você fez isso, né? Agora você vai lá na igreja? Você não tem vergonha não de ir lá na igreja? Você acha que Deus vai te ouvir? Quem já se sentiu assim alguma vez? Só quem já se sentiu. Quem já ouviu essa vozinha que fica no fundo assim, falando, vai na igreja? Adianta o que ir na igreja? Não adianta ir na igreja. Adianta, irmão. Não adianta ir em outro lugar. Quando a gente faz coisa errada, não adianta a gente ir em outro lugar. Onde que adianta a gente vir na igreja? É o melhor lugar para vir para a igreja. Paulo, conversando com a igreja em Roma, ele fala assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então, em primeiro lugar, é a gente aprender a lidar com a acusação. A acusação. Porque, irmão, eu acredito que você não erra por opção. Não, eu acordei hoje com a vontade de fazer a coisa errada. Eu quero fazer alguma coisa errada. Deixa eu ver o que tem para fazer alguma coisa. Eu não acredito que você acorda assim, irmão. Não acredito que você vai dormir e você faz a sua oração. Senhor Deus, me ajuda, porque amanhã eu quero fazer alguma besteira. Alguma arte, me ajuda, dá uma ideia boa. Eu não acredito, irmão. De verdade, não acredito que você... Eu acredito que você, assim como eu, erra. Mas são erros que você está disposto a vencê-los e deixá-los para trás. Sim ou não? Sim, eu tenho certeza disso. E Deus sabe disso melhor do que eu.
Mas existe a acusação, a condenação. O inimigo, ele vai lá diante de Deus e ele fala, está vendo? Olha lá, fez aquilo lá, agora foi lá na igreja. Vai lá. E ainda ele vai lá, o pastor fala que ele tem que ir mesmo na igreja, mesmo fazendo as coisas erradas. E tem que vir mesmo na igreja, mesmo fazendo as coisas erradas. Porque se tem alguém que pode mudar a história minha, sua, a nossa história, é Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui, irmão. Jesus está aí, juntinho de você nesse momento. Agora, 1 João 2,1. Vamos ler, você trouxe papel e caneta, anote que tem uma meia dúzia de versículos interessantes para a gente pensar juntos, só para pensar. 1 João 2,1, ó. Meus filhinhos, veja que começa tratando como filhinho. Meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que é para você não pecar. A própria palavra de Deus está dizendo assim, ó, está escrito, está registrado isso tudo com a finalidade de você não fazer a coisa errada. A pessoa só vai fazer a coisa errada, Gleiciane, se ela, de repente, quiser fazer a coisa errada, ou se ela der um descuido, uma bobeada, uma vacilada e errar. Está na Bíblia. Está escrito. Essas coisas estão escritas para que você não peque. Só que veja como Deus é bom. Continua o texto, ele diz assim, ó. Se porém alguém pecar, fala para quem está pertinho de você, está falando comigo. Não, pode falar com convicção, irmão, é com você mesmo que Deus está falando. Assim, ó, está falando comigo. Se, porém, alguém pecar, nós temos o quê? Um intercessor. Muda a tradução aí, vai, por favor. Pode pôr ARC ou ARA. Se, porém, alguém pecar, nós temos um... Isso, aí está ótimo. Temos um... E o nosso advogado está junto de quem? Você vê... Irmão, irmã, nós temos que ter esse entendimento. Nós erramos, nós falhamos, nós damos bobeira, nós vacilamos. Não é para nós vacilarmos, mas nós acabamos vacilando. E aí, cada vez que a gente vacila, o inimigo, ele vai junto do Pai acusar cada um de nós. O problema não está aqueles que ficam falando. Alguém já falou da sua vida por aí? Deixa eu ver. Alguém já falou da sua vida aí? O povo fala, né, irmão? Deixa que fale de nós, não tem problema. O problema não é os que falam da nossa vida no dia a dia aqui. O problema é aquele que fala da nossa vida lá. Ele vai lá falar para Deus, falar, está vendo aquele lá, está vendo aquela lá? Ainda foi na igreja, pegou o papel para fazer corrente de 7 quarta-feira, miséria, e faz as coisas tudo errado ainda. O diabo, ele é astuto. E daí ele fica botando aquela pressão, aquele peso na cabeça do irmão, aquele peso na cabeça da irmã. Domingo nós vamos ter batismo. Domingo, aí quando tem batismo, tem gente que nem para a igreja vem. Eu não vou nem na igreja, porque eu não aguento. É o inimigo pesando na cabeça da pessoa. Procurando acusar a pessoa e falando para a pessoa assim, ó, você faz as coisas erradas, aí depois você vai lá na igreja, ainda vai querer batizar. Irmão, é só ler a Bíblia. Eu não estou defendendo aqui o erro, hein? Você está entendendo a conversa. Eu estou propondo para você pensar numa coisa, que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, mas Deus, Ele amou a todos nós de uma maneira tal, que Ele deu Jesus por nós, ó. Veja bem, ó, se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Fala assim para quem está pertinho de você, o meu advogado é o melhor de todos. Volta lá, Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação, nada. Talvez alguém chegou aqui
sofrendo condenação. A cabeça está pesada, o corpo está pesado. Talvez alguém aqui sendo condenado dentro de casa. Talvez alguém aqui sendo condenado dentro da empresa onde trabalha. Talvez alguém aqui sendo condenado por algum amigo, alguma amiga. Talvez o inimigo está usando alguém para olhar para você e te acusar e te fazer se sentir o pior dos piores. A Bíblia diz, e Deus manda falar para você na noite de hoje: não há sobre a vida daqueles que estão em Jesus condenação. Não há. Agora, a sequência do texto mostra assim, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo. Então eu preciso saber uma coisa importante: eu estou em Cristo. Marcos 16:15. Eu estou em Cristo. Eu estou. Vamos ler a Bíblia. Disse-lhes, Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho para todas as pessoas. Segue. Aquele que crer e for batizado será, mas aquele que não crer será. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso que é importante a pessoa ser batizada. Por isso que é importante a pessoa aceitar Jesus. Por isso que é importante a pessoa dizer assim, eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero ser ajudado por Jesus. A vida não é minha a partir desse momento, agora ela é de Jesus. E eu procuro fazer tudo aquilo que Jesus me manda, me orienta, me ensina. É por isso, irmão, que eu e você, todos nós, temos que tomar esse cuidado no nosso dia a dia. De bater no peito e falar, a vida é minha, na minha vida mando eu. Se a sua vida é sua, ela não é de Jesus. Se ela não é de Jesus, então tem condenação sobre você. Se a vida é de Jesus, não tem condenação sobre você. Você está entendendo, sim ou não? Esse é o negócio. Ninguém tem nada que ver com a minha vida. As minhas contas sou eu que pago. Que bom, né? Só faltava essa, querer que a gente pagasse a conta. Faz a conta e quer que o outro pague. Aí também não dá, né? Então, feia a conta, paga, tá certo? Tem que pagar mesmo. Mas a nossa vida, ela foi entregue para Jesus. Romanos 10, verso 8, verso 9. Romanos 10. Mais o que diz a palavra? Mais o que ela diz. A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos, ou que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você vê que o texto ele vai nos convidando a pensar assim, eu preciso externar a minha fé em Jesus. Você vê que o texto, é só você ir lendo a Bíblia. O texto ele vai mostrando e vai deixando bem claro que nós não devemos ser aquele crente 007, que ninguém sabe que a gente é crente. E aí, você vai lá na igreja, igreja? Que igreja? Não, você gosta de igreja? Pastor, não gosta de Bíblia, não gosta de crente, não gosta de... Aí a pessoa vem escondidinha para a igreja. Ela até olha na hora de entrar ali, vê se não tem ninguém vendo que ela vai entrar. Ai, fala para quem está pertinho de você. É testemunhar Jesus. De corpo, alma e espírito. É isso daí, irmão. Romanos 8:1 diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 3,16. João 3,16. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Deus, Ele amou você, irmão. Ele amou você, irmã. Talvez você tenha chegado aqui hoje assim, se sentindo a pior das pessoas. Talvez alguém tenha te distratado. Talvez até mesmo dentro da sua casa você recebeu algum distrato. Talvez no trabalho.
Talvez alguém distratou você e disse coisas que você não gostaria de ter ouvido. Bom, você tem a opção de ficar com aquilo que vai te machucar ou com aquilo que vai trazer cura e libertação sobre você. A palavra de Deus diz que Deus amou você a ponto de dar Jesus para morrer em seu favor. Está aqui, é só ler a Bíblia. É só ler. Nós vamos ficar sendo aquela pessoa triste, chateada, aquela pessoa encabrunhada, aquela pessoa... Se a gente quiser, fala para quem está perto de você. Você só vai ser uma pessoa triste se você quiser. Porque Deus está te trazendo alegria, uma nova vida, uma nova história. É isso, irmão, é isso. Vamos continuar a leitura no verso 1 de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a... Vocês estão falando baixinho por quê? Porque está caro o preço da carne? Está caro, está caro. Que não andam segundo a carne. Então é uma outra coisa importante que nós todos, eu não vou entrar nos detalhes aqui, todo domingo 9h15 da manhã nós estamos estudando as obras da carne. Se você quiser estudar um pouco mais, vem participar conosco, mas nós vamos ler as obras da carne. Gálatas capítulo 5, se eu estiver enganado, é verso 18. Gálatas 5, 18. Se eu errar, vou errar por pouco, aí é rápido e fácil da gente achar lá. Olha lá. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são... Aí 2 pontos e apresenta algumas obras da carne, não todas. Veja bem. Primeira delas que apresenta, imoralidade sexual. É a pessoa pervertida sexualmente. Esses dias, eu não sei se você viu, foi resgatado um cachorrinho que estava sendo abusado sexualmente por um maluco, só pode ser um maluco. Como que a pessoa está abusando do cachorro? Mas não é possível uma coisa dessa. Algum de vocês viu isso daí? Viu a matéria? Viu, pastor Joe? Resgataram o cachorrinho. O negócio está feio, irmão. O negócio está mais feio do que parece. Tem gente abusando de cachorrinho, de galinha, de vaca. O pessoal abusa dos animais, abusa das crianças. Tem gente que dopa menina para abusar de menina em festividades que tem por aí. O negócio vai longe, a gente vai ficar conversando só disso aqui, é longe. As pessoas, elas estão pervertidas ao extremo. Agora, aquele que não tem Jesus é uma história. Agora, aquele que tem Jesus já não pode. Ele tem que passar pelo processo de limpeza que a palavra de Deus produz na vida da pessoa. Então, as obras da carne, elas são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vida sem regra. Faz as coisas tudo errada, tudo contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus. Segue. Idolatria. Mas o que é idolatria, pastor? Idolatria é quando você tira a adoração e a confiança do Deus Criador do céu e da terra e coloca a confiança em qualquer outra pessoa ou objeto. Então você tira a confiança de Deus, do Deus Criador do céu e da terra, essa é a palavra dele, e coloca a confiança em qualquer outra pessoa ou em qualquer outro objeto. Idolatria, feitiçaria, que é muito semelhante, onde a pessoa busca as respostas em qualquer outra entidade que não em Deus. Ódio, discórdia, ciúmes,
ira, egoísmo, dissensões, facções. Essa parte aqui, ela pega um pouco mais, né? Ódio, pastor. Nossa, eu falei ainda hoje que eu estava com ódio, com uma raiva. Então, olha aí, hein? Veja bem, discórdia, ciúmes. Eu tenho um ciúme que eu não me controlo. Verdade? Então é para você que Deus está mandando falar na noite de hoje, que isso é obra da carne. Obra da carne. Não é fruto do Espírito. Ira, egoísmo, não reparto, não divido nada com ninguém. Tudo meu, só. Ó. Dissensões, está sempre promovendo grupinho, divisão. Não, fulano não, com Beltrano não, vem para cá. Não, acabou de juntar um grupinho aqui, já faz um outro grupinho lá. Está sempre fazendo os grupinhos. Gente que faz grupinho precisa de um pouco mais de Espírito de Deus na vida da pessoa, para desfazer os grupinhos e aprender a fazer um grupão. Facções, que é divisões. Segue, Samuel. Inveja, embriaguez, até da minha marvada foi falar. Está na Bíblia, quer que eu faça o quê? Orgias, coisas semelhantes. Vos advirto, como antes já vos adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. Essa conversa é uma conversa importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Porque a gente vem para cá para ser abençoado por Deus, sim ou não? Sim. E tudo aquilo que não é de Deus precisa ser tirado da nossa vida. Tem coisa que nós nem sabemos que acaba estando junto de nós no dia a dia. Por isso eu falei no início, às vezes a gente faz coisa que não é legal e a gente nem sabia que estava fazendo a coisa que não é legal. Continuo na leitura de Romanos 8:1. Aqueles que estão em Jesus não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Mexe com quem está do seu lado, fala, está falando comigo hoje. Romanos 8, Gálatas mesmo, Samuel, capítulo 5, verso de número 21. Gálatas 5, verso, nós estávamos no 20, né? Fechou a Bíblia aí? O que aconteceu? Verso 22 agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. A pessoa não anda segundo a carne, mas ela anda segundo o Espírito. Continua, verso 23. Mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Você vê quanta coisa boa na vida de alguém que é direcionado pelo Espírito? Mansidão, domínio próprio, a pessoa controlada, a pessoa é calma, a pessoa ela é uma pessoa voltada para o bem, para a prática do amor. Ela é uma pessoa com fidelidade. A fidelidade diz respeito a conseguir confiar nas pessoas à sua volta. É uma pessoa alegre, fruto do Espírito. Quando o Espírito está trabalhando na vida da pessoa, a história da pessoa é mudada, ela é transformada. Pastor, eu quero viver uma nova história, eu quero viver uma nova vida. Bom, vamos seguir e vamos concluir a nossa reflexão de hoje, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 3:23. Romanos 3:23. A maioria pecou e estão destituídos da glória de Deus. Amém? O que está escrito lá? Todos. Por isso que não tem aquela conversa, não, fulano vai na igreja, fulano é pecador. Pois na Bíblia diz que todos pecaram. Todos. E todos nós, fala para quem está perto de você, todos nós precisamos da ajuda de Deus.
Irmão, é esse o caminho, é nós entendermos que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da ajuda de Deus. Todos pecaram e estão afastados, destituídos, longe da glória de Deus. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, 6, 23, diz assim, ó, pois o salário do pecado é a... Quem já recebeu esse mês aqui? Deixa eu ver. Alguém já recebeu? É? Quem não recebeu ainda? Quem nem sabe se vai receber? E quem tem raiva de quem recebe? Você trabalha o mês inteiro, e quando você trabalha o mês inteiro, no final do mês ou no começo do mês, você quer receber o seu salário por aquilo que você fez. E é justo você receber por aquilo que você fez. Aqui o texto diz assim, ó, o salário do pecado, daquele que pratica o pecado, daquele que anda e que vive no pecado, é a morte. Então, do mesmo jeito, irmão, que a gente trabalha o mês todo e fica esperando o nosso pagode, como costuma se falar, é importante saber que a pessoa que vive e pratica o pecado, ela vai acabar recebendo o salário também. O problema é que o salário do pecado é a morte. Você vê que é um assunto sério. É um assunto importante para a gente pensar todo dia. Só que veja como que continua a construção do texto, ó. Mas o dom gratuito. Bom, salário recebe quem trabalha. Mais presente a gente recebe de quem quer nos dar. Gostou de nós ou não gostou, eu vou até liberar sobre a sua vida essa palavra, assim, ó, que você vai receber um presente que você vai gostar nas próximas horas, nos próximos dias. Só quem quer receber presente, agarre e diga amém. Amém. Amém, eu vou dizer amém também. Pronto. O dom gratuito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, verso 2 de Romanos 8, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se me livrou, se te livrou, se nos livrou, então sobre a nossa vida está o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Se é a vida eterna, a melhor coisa que nós temos para fazer é viver a nossa vida como crentes com alegria. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, por isso que não cabe. Ah, não, irmão, desse jeito não dá. Pelo amor de Deus. Vai falar com um pouco mais de vontade. Fala assim, ó, por isso que não cabe um crente com a cara fechada. Um crente encabrunhado. Não cabe, irmão. Não condiz com a Bíblia. Porque a Bíblia ensina que quando o Espírito de Deus está agindo na vida da pessoa, a pessoa ela passa por um processo de mudança, de transformação. Ah, mas então ela deixa de ter luta? Ela continua tendo lutas. A diferença é que ela sabe que agora sobre todas as lutas ela é mais do que vencedora. E é isso que Deus tem para você, irmão. Vitória sobre toda e qualquer luta. Mas se você sabe que Ele tem vitória... Romanos 8:37, Samuel. Em todas essas coisas nós somos... Que coisas? As lutas. Através de quem nós somos mais do que vencedores? Em Jesus. Então, irmã, se nós somos mais do que vencedores, nós não temos que ficar reclamando, murmurando, questionando, lastimando, nós não temos que ficar chateado, encabrunhado, ficar entristecido, nós não temos. Nós temos que levantar a nossa cabeça e viver a nossa vida com alegria e perseverança. Você não pode aceitar condenação sobre você.
Você não pode aceitar o inimigo olhar para você e dizer assim: você vai perder, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, as coisas vão dar errado para você, não vai dar certo, não adianta você ir para a igreja, não adianta você orar, não adianta você fazer campanha corrente, não adianta ir para a Santa Ceia, não adianta ir para o batismo, não adianta nada. É mentira do diabo. Porque você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas Deus nos ama. Ele nos ama. Eu não tenho certeza. Romanos 5:8. Vamos ver, eu não tenho certeza. 5:8 ou 5:28, para nós finalizar. É isso mesmo. Ó. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, você não merece, mas Jesus morreu por você. É a prova do amor de Deus para conosco, irmão. Aí eu vou finalizar a conversa, os músicos já podem vir para o altar, se preparando para nós cantar, eu quero viver algo novo, tá? Aí, meu irmão, minha irmã, é com cada um de nós, meio da semana, quarta-feira, e às vezes a gente vem e fala, meu Deus, eu vou para a igreja, mas será? Eu nem sei se eu vou, se eu não vou, porque já está tudo tão difícil, as coisas estão ficando mais difíceis. Irmão, irmã, o seu lugar é aqui. O seu lugar é vir aqui ouvir Deus falar isso para você. Que Ele ama você. Que sobre sua vida não tem condenação. Se você está em Jesus, o que você fez, já fez, está feito. Não faz mais. O que você errou, eu errei, todos nós já erramos. A gente vai lutar para não errar mais. Nós vamos viver em Jesus para nós andarmos em vitória. Está aqui, ó. Ele demonstra que nos ama. Jesus morreu por nós e nós éramos pecadores. Não é por causa de você merecer ou não merecer, porque você não merece. Ai, pastor, não fale assim que eu magoo. Não adianta magoar, você não merece. A melhor coisa é aceitar. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas Deus nos ama. E graças a Deus por isso. Vamos ficar em pé. A sua oração na noite de hoje vai ser essa: Deus, eu não aceito condenação sobre a minha vida. Eu não aceito que ninguém olhe para mim, ninguém aponte o dedo na minha cara e me diga, olha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Essa vai ser a sua oração. Deus, eu aceito sobre a minha vida a vitória, a bênção, o que o Senhor tem reservado para mim. Essa é a sua oração. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Jesus. Se você não quiser, está tudo bem, irmão, mas está sobre a sua vida essa palavra. E não é porque você merece, e não é porque você fez coisa boa, não. Não é porque você ajudou a velhinha a atravessar a rua, não. Não é porque você fez um bolo e deu um bolo de presente para alguém, não. Não é, você não merece. Mas Deus ama você. Fale com Deus. Fale com Deus. Abra o coração para Deus e diga, Deus, obrigado. Obrigado e obrigado. Faça essa oração. É uma oração de agradecimento. Deus ama você. Agora é viver uma nova vida em Jesus. Meu Deus amado e santo, bendito e poderoso, fiel, digno de honra, de glória, de louvor, digno de adoração, eu te exalto pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que veio ouvir essa mensagem. Talvez o inimigo está tentando de algum jeito colocar essa pessoa na lona, dizer para essa pessoa que ela não tem chance de vencer, porque de alguma forma, em algum momento, acabou dando alguma cabeçada, alguma trombada, alguma patinada. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, o Senhor prova que nos ama, permitindo que Jesus morresse por nós, sendo nós pecadores. Diga assim, ó, Senhor Deus. Não, com um pouco mais de força, um pouco mais de vontade, irmão, pelo amor de Deus. Diga assim, ó, Senhor Deus,
muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu não mereço, mas eu recebo o teu amor, em nome de Jesus. Bata a palma com alegria e canta. Vem me visitar hoje. A música é fácil, cante. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero